O material genético das pessoas, o conjunto de todo o material genético, que é o genoma, ele difere de uma pessoa para outra em variantes muito pequenas, muito discretas nos seus genes, que são chamadas de polimorfismos de nucleotídeo único. Então, os genes são responsáveis por codificar determinadas substâncias, como proteínas, por exemplo, e essas proteínas podem então ter pequenas diferenças, dependendo da característica genética das pessoas. E então, embora essas variantes de material genético não sejam responsáveis, na sua grande maioria dos casos, pelo desenvolvimento de doenças, quando existe um conjunto de genes diferentes com polimorfismo e que é herdado numa mesma pessoa, isso aumenta a chance de que essa pessoa desenvolva determinadas doenças. E isso é o que acontece com uma parte dos casos de autismo. Já foram identificados mais de 1.000 genes que são associados com o risco de desenvolver autismo. Só que, para a maior parte dos casos, dos casos de autismo onde existe um componente genético, esse componente genético é dado pela herança de vários genes com polimorfismo de nucleotídeo único, ou seja, a pessoa tem autismo não porque ela tem um único gene com uma mutação, mas pelo fato dela ter herdado um conjunto de genes, uma parte deles do pai, outra parte da mãe, e esse conjunto de genes com pequenas modificações que isoladamente não são capazes de provocar nenhuma doença, em conjunto aumentam muito a probabilidade dessa criança desenvolver autismo. E isso tem algumas implicações muito importantes na questão do tratamento genético do autismo. As pessoas têm hoje uma ideia um pouco equivocada de que o autismo é um transtorno de origem genética, o que não é verdade. As técnicas hoje mais avançadas de análise do material genético conseguem identificar esses polimorfismos de nucleotídeo único. E mesmo com essas técnicas muito avançadas, só 30% dos casos de autismo têm um conjunto de alterações genéticas, não é nem uma mutação só, mas um conjunto de mutações que é responsável, então, pelo desenvolvimento do transtorno do espectro autista. A chance de haver uma mutação maior, que não é uma mutação tão pequena quanto essa dos polimorfismos de nucleotídeo único, aumenta quando a pessoa tem o autismo chamado de sindrômico, que não é o autismo puro, onde existe apenas as características do autismo. O autismo sindrômico ele é acompanhado de outras manifestações, tanto físicas quanto neuropsiquiátricas, de outros transtornos diferentes que podem estar então associados a um quadro de autismo. Então, nessas síndromes genéticas, onde existe uma mutação e que essas síndromes têm também, entre outras, características de transtorno do espectro autista, muito mais provavelmente existe uma mutação apenas. E isso tem implicações do ponto de vista do tratamento genético do autismo, porque como só há mutações em 30% dos casos, né, de autismo, na grande maioria dos casos não é mutação num único gene, é um conjunto de genes que têm determinadas características e que, somando-se esses genes numa mesma pessoa, ela acaba apresentando sinais de transtorno do espectro autista. O tratamento genético ele é feito para modificar a expressão de um único gene e custa muitas vezes milhões de reais. Como a maior parte dos casos de autismo, quando há alteração genética, são vários genes que têm mutação, que têm alteração, mesmo que seja muito pequena, como esses polimorfismos, isso dificulta muito o tratamento genético, porque teria que ser feito o tratamento para cada gene que tem alguma modificação.
Então, se para modificar um gene já existe um custo altíssimo, imagina modificar 10, 20, 30 genes. Isso torna inviável o tratamento genético para a maior parte dos casos de autismo que tem componente genético, o que é a minoria. 70% dos casos de autismo não tem nenhuma alteração genética detectável. E uma outra questão é que esse conjunto de mutações, de polimorfismo de nucleotídeo único em pessoas com autismo, é um conjunto de alterações genéticas que são típicas daquela pessoa, são encontradas apenas naquele indivíduo. Então, fica muito difícil diluir o custo de um tratamento genético entre várias pessoas com autismo, porque elas não vão apresentar o mesmo tipo, o mesmo conjunto de mutações em indivíduos diferentes, né? Então, um determinado tratamento, ele vai servir apenas para uma pessoa, muito provavelmente. Então, o custo vai ser elevadíssimo, porque toda a tecnologia envolvida vai ser usada para tratar apenas uma pessoa. Então, o tratamento de doenças genéticas, quando se consegue desenvolver um tratamento genético, ele tem um custo altíssimo, mas ele vai ser diluído por milhares de pessoas no mundo, mesmo se tratando de doenças raras. Mas no caso de autismo, a coisa é um pouco mais complicada em termos de aproveitamento do tratamento genético, devido a essa variação muito grande das características genéticas quando presentes. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.